Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano Trindade. Queria aproveitar aí esse vídeo para comentar esse material que eu já enviei para vocês, que vocês já devem ter estudado, para solucionar alguma eventual dúvida, esclarecer algum ponto que não tenha ficado claro. Então, essa apresentação diz respeito ao ambiente organizacional, né? A gente comentou que a organização é um sistema aberto, ou seja, ele interage, né, de dentro da empresa com fora da empresa, em diversos níveis, um ambiente contextual, um setor onde a organização está inserida, né, na sociedade, no ambiente operacional das operações da empresa, e aí, obviamente, que a organização vai interagir com esse ambiente e a boa interação com o ambiente que vai levar ao sucesso da organização. Então é um ponto importante, né, da gente estudar, até para a gente poder, na eventualidade de abrir um negócio ou estando trabalhando em uma empresa, entender qual é o contexto onde a empresa está inserida, como que ela pode aproveitar oportunidades oferecidas por esse ambiente e como ela deve evitar aí os aspectos negativos, né, as ameaças que esse ambiente pode oferecer para a continuidade da empresa. Então, o ambiente das organizações, ele é uma força que vai impactar para o sucesso ou para o fracasso, né, das empresas. E para compreender esse ambiente e os efeitos desse ambiente sobre as organizações, os administradores fazem o que a gente costuma chamar de análise ambiental. A análise ambiental é a primeira coisa a se fazer naquela etapa do planejamento, né, da função do administrador. Então, como é que está a situação, para a partir daí eu poder tomar decisões, né? Essa análise ambiental, ela se baseia em conceitos da teoria dos sistemas e da teoria contingencial, que nós vamos retomar em algum ponto do nosso curso, para refletir a respeito da estratégia da organização, que nós já falamos também o que é estratégia, né? É todo esse conjunto de ferramentas e reflexões buscando o sucesso da organização. E o ambiente organizacional é esse conjunto de forças, tendências e instituições, tanto externas quanto internas à organização, que vão influenciar de alguma forma o seu desempenho. No entanto, nem todos os elementos do ambiente organizacional exercem a mesma influência na organização, né? Por exemplo, clientes. Clientes são um elemento externo à organização que vão influenciar uma determinada organização, mas não todas. Por outro lado, se a gente pegar um aspecto como legislação política, a política ela afeta um grande número de organizações. Então, quando a gente estuda esses elementos do ambiente organizacional, a gente vai procurar avaliar aqueles que mais impactam e aqueles que menos impactam a empresa, né? E aí a gente faz uma primeira distinção de ambientes, né? Que é o ambiente interno e o ambiente externo. O ambiente interno tem a ver com todos os elementos que influenciam o sucesso ou fracasso da organização, que são da própria organização. O ambiente externo, por sua vez, ele é externo à organização, ele é de fora da organização. Então, espero que esse conceito de ambiente interno e externo tenha ficado claro para vocês, e isso foi colocado aqui nesse slide, né? O externo é o contexto no qual as organizações existem e operam, sendo constituído por elementos que encontram-se fora dos limites da organização, né? O ambiente externo pode ser dividido em dois tipos: um ambiente contextual e o ambiente operacional, que a gente vai apresentar essa definição no slide seguinte.
Então, o ambiente contextual inclui todos os fatores que existem fora dos limites da organização, mas que independem da ação dela. Então, são fatores que a gente conhece como macroambientais. Economia, política, cultura de um país ou de uma região, os dados demográficos, a tecnologia, né? Poucas empresas podem influenciar, por exemplo, com relação a evoluções tecnológicas, né? Se a gente tirar as próprias empresas que desenvolvem tecnologia, e aí a gente fala de Samsung, de Apple, de Google, né, dessas grandes organizações, as demais, elas são apenas observadoras dos avanços tecnológicos, ou seja, uma empresa não consegue influenciar no desenvolvimento ou no não desenvolvimento de uma determinada tecnologia, né? Então, se a gente pensa numa organização como, por exemplo, uma padaria, né? Uma padaria, ela não tem como desenvolver uma tecnologia que revolucione o segmento em que ela opera, né? Até porque ela não tem capacidade financeira de investir no desenvolvimento tecnológico, e ela vai acabar dependendo do que o mercado, do que as empresas de tecnologia oferecem para ela. E, obviamente, que ela pode se beneficiar do uso da tecnologia na sua gestão. Então, a tecnologia para uma padaria, por exemplo, é um fator contextual, um fator macroambiental, onde a empresa praticamente vai reagindo, né? Afeta a organização de uma forma mais indireta, porque a abrangência dos efeitos macroambientais abrangem todo um grupo econômico, uma indústria inteira ou várias indústrias ao mesmo tempo. Então, falando do ambiente operacional, né? O ambiente operacional ou setorial, ele é um conjunto de forças aí mais relevantes para a organização, porque afetam mais diretamente aquela organização. Por exemplo, os fornecedores, se deixam de oferecer determinados insumos, pode comprometer a continuidade da empresa. Clientes, da mesma forma, se os clientes desaparecem, se eles não querem mais comprar da empresa, a empresa pode ficar numa situação muito difícil, né? E isso pode acontecer. Se descobre que um determinado produto apresentou um problema de qualidade, ou se os clientes resolvem mudar para um produto similar ou substituto àquele que a empresa oferece, né? Quando entra um novo competidor no mercado, por exemplo, uma concorrente, né? Isso daí afeta diretamente a empresa. Então, para diferenciar bem essas coisas, né? O ambiente operacional são aspectos mais relacionados diretamente à empresa. Por exemplo, sindicato, né? Um sindicato afeta diretamente uma empresa. Agora, um fator mais contextual, né, do contexto da sociedade, como política, ou política tributária, ou legislação, afeta a empresa, né? Mas o empresário tem pouco controle sobre essas mudanças mais contextuais, né? O que o empresário vai fazer, o que o administrador vai fazer, é se adaptar, tentar se adaptar às mudanças no contexto. Finalmente, precisamos retomar o ambiente interno, que são os elementos de dentro da organização, né? Os empregados, os administradores, a própria cultura da organizacional, a própria tecnologia que a empresa adota, a estrutura da organização, as instalações físicas. Observe que dentro da empresa, o administrador, o empresário, tem uma influência determinante para decidir esses fatores, né? Porque é o empresário que contrata, é o empresário que demite, é o empresário que estabelece quais são os valores da empresa, ele que define a estrutura organizacional da empresa, então ele tem maior controle, tem praticamente controle total do ambiente interno, né? Então, à medida que a gente vai saindo da empresa, observe o seguinte, o empresário vai perdendo controle, né? Controle total de dentro da empresa, ele tem influência no ambiente setorial e tem ele apenas reage às mudanças no macroambiente.
Bom, então, o ambiente interno, né, e a cultura organizacional. O que é cultura? Né? Cultura é um conjunto de elementos que marcam a característica de uma organização. Né? Então, certa vez eu vi que a Ambev, que é uma fabricante de cervejas, né? Ela tem uma cultura de muita competitividade, ou seja, dentro da empresa os empregados eles competem uns com os outros. Essa é uma característica própria da cultura daquela empresa. Se o empregado for para outra empresa, pode ser que ele não encontre essa mesma marca cultural em outra organização. Então, o ambiente interno, como está no slide, né, ele marca a singularidade da organização, o que faz daquela empresa alguma coisa única, e se refere aos pontos fortes e fracos daquela organização. Esses pontos fortes e fracos podem estar localizados em diferentes áreas internas da organização. Então, pode-se dizer que, por exemplo, uma empresa tem uma área de vendas muito forte. Nossa, o pessoal da área de vendas é muito competitivo, dá muito resultado. Ou a empresa tem uma cultura de qualidade, né? Ela faz tudo muito bem feito, ela priva pelo bom atendimento ao cliente. Isso são pontos fortes. Ou fracos, né? Aquela empresa ela é conhecida por não dar bola para o cliente, ela não atende bem o cliente, ela é conhecida pelas reclamações que se fazem da empresa e a gente não pode fugir dela, né? Muitas vezes o cliente, né, em alguns segmentos, né, onde existem oligarquias, né, poucos concorrentes ou monopólios, apenas um fornecedor de determinada coisa, o cliente não consegue fugir daquilo. Né? E mais as empresas que estão num mercado com um grande número de competidores, eles certamente, pontos negativos afetam a sustentabilidade da empresa. Bom, finalmente, com relação ao ambiente interno, é preciso dizer que o nosso foco de análise no ambiente interno compreende a cultura do organizacional, né, que representa a personalidade que a organização tem. Né? Quando você vai para uma organização, quando você é contratado para trabalhar numa organização, uma das suas primeiras preocupações certamente vai ser entender a cultura da organização, como é que aquela organização roda, né? E a gente pode ver esses elementos da cultura organizacional na linguagem, nos ritos, na forma com que as coisas são feitas, no que a empresa valoriza, nos heróis que a empresa tem. O dono da empresa fez isso, né? E assim por diante. Né? Já a cultura organizacional, por definição, né, para vocês terem uma definição aí que resuma tudo isso, é o que está aqui. Né? A cultura organizacional é definida como um conjunto de significados compartilhados pelos membros da organização, expressa e produzida por meio de histórias, rituais, lendas, símbolos, linguagens, cerimônias. Né? A cultura organizacional diferencia uma organização de outra. Então, vou dar um exemplo. Né? Uma vez eu estive numa empresa que na área de vendas tinha um sino. Toda vez que a empresa fazia uma grande venda, o vendedor ia lá e fazia o quê? Tocava o sino. Isso é uma cerimônia, um ritual, né, que é típico daquela empresa. Se você for para uma empresa concorrente, uma empresa de outro segmento, você não vai encontrar aquele elemento da cultura organizacional. E aí, assim por diante, né? Tem empresas com uma linguagem própria, tem empresas com histórias, lendas, né? Nas Casas Bahia, por exemplo, era muito forte, uma vez que eu visitei por lá, contar a história do fundador da empresa, né? Que ele começou vendendo panelas na rua, e aí estabelecia uma pequena loja que foi crescendo, né? Então a história do fundador se tornou assim, eleva o fundador a um herói da empresa, né? Foi ele que foi determinante para o sucesso da empresa. Isso vai marcando a cultura da organização, porque se aquela história é repetida, se espera que os empregados tenham a mesma postura do fundador, né? Nesse caso, que sejam donos do negócio, que vejam o negócio como seu, que abracem
a empresa, ou como o pessoal costuma chamar, que vistam a camisa da empresa. Ainda sobre o ambiente interno e a cultura organizacional, né? Então já falei de histórias, falei de rituais, falei de símbolos, né? Às vezes uma logomarca, um slogan, né? São elementos que formam essa cultura. Todos esses elementos vão ordenando e construindo a identidade da organização, né? Então, cria bases para a comunicação, para o consenso, e também serve para que se entenda de uma forma subjetiva as relações de poder que existem dentro da própria organização, né? Quem manda, quem tem mais influência dentro da organização, são elementos que você vai percebendo por meio dessa cultura. O ambiente contextual, por sua vez, né, ele é externo à organização, influencia a organização de forma indireta. O empresário tem pouco controle sobre esse ambiente contextual, que é aquele mais externo à organização. E aí, para dar exemplos, temos fatores demográficos, né? A composição da população, né? O empresário não tem como alterar a composição da população, né? Então vamos supor que ele produza fraldas e o país se torne um país de velhos, um país com pouca natividade, então vão ter poucos clientes, né, para comprar as fraldas, e o empresário não pode fazer nada a respeito disso, né? Então, esse fator demográfico, obviamente, vai afetar o tamanho do mercado, né? Se tem menos crianças nascendo, o mercado de recém-nascidos vai encolhendo. Existe uma tendência demográfica no Brasil que o país envelheça, né? Então, provavelmente, muitos empresários devem estar pensando no que oferecer para essa massa demográfica de pessoas de idade mais avançada, né, que podem ser atendidos por produtos e serviços desse empresário. Falando de fatores socioculturais, né, os valores, as normas, os estilos de vida, né? Então a gente vai lá para um país do Oriente Médio onde se usa burca e a gente vai oferecer biquínis. Não sei se a gente vai ter sucesso ou não no oferecimento desse produto, porque as normas daquele país não impedem, né, que se use biquíni. A não ser que as pessoas usem em casa, mas aí tem que fazer novamente uma análise cultural daquela população para ver se o produto é adequado ou não, né? Fatores econômicos, né? A tendência de expansão ou de recessão da economia, os salários, a tendência inflacionista, os custos energéticos. Disse por aí que o Brasil vem sendo evitado pelos empresários por conta da legislação. A legislação ela acaba empurrando, que é um fator político legal que a gente vai falar no slide seguinte, mas ela acaba fazendo com que os salários dos brasileiros, juntamente com os encargos, se tornem coisas muito altas em relação a outros países do mundo, né? Então o empresário acaba, na definição de uma planta de produção, escolhendo outros países porque o custo Brasil é muito alto. Isso é um fator econômico, né? Pode ser que existam fatores econômicos também favoráveis, né? Por exemplo, a relação, o câmbio, né, do câmbio, do quanto se paga em real em relação ao dólar. Hoje o dólar ele está assim, você precisa de muitos reais para comprar um dólar. Isso quer dizer que para uma empresa que tem as suas reservas em dólar, de repente pode ficar mais barato construir alguma coisa no Brasil do que construir em outro país onde o dólar esteja menos valorizado do que no Brasil. Então, eu falei um pouco de fatores econômicos, fatores políticos legais aí tem a ver com a estabilidade política, com o clima ideológico, com a legislação do trabalho, com a legislação que proteja, que combata monopólios, né, que é apenas um fornecedor de um determinado segmento, e outras regulações. Dei o exemplo aí
da legislação laboral, né, agora há pouco para vocês, e aí se o governo intervém de forma direta ou indireta na vida econômica e social, né, influenciando o rumo das empresas por meio de leis e tributos. O Brasil ele é um país que muda muito a legislação, né, isso gera uma certa insegurança da perspectiva jurídica dos empresários. Eles não sabem se eles colocam dinheiro aqui, se a coisa não vai mudar em curto prazo. Então tem uma certa estabilidade em termos políticos legais, traz mais segurança aos investidores. Bom, fatores tecnológicos eu já havia antecipado para vocês aí anteriormente, né, que é a questão das patentes, das normas de qualidade, no desenvolvimento de novas tecnologias, na inovação tecnológica. Isso acaba aí contribuindo ou não para o desenvolvimento tecnológico da sociedade. E aí eu posso resgatar a história que, relacionada à tecnologia no Brasil, que antes havia uma lei que chamava-se Reserva de Mercado, que visava proteger a indústria nacional de tecnologia. O que ela fazia? Ela não permitia a entrada facilitada de produtos tecnológicos no Brasil, para ver se estimulava a indústria nacional. É uma questão também legal. Só que isso acabou dando um efeito ao contrário, né? Como haviam poucas empresas de tecnologia no Brasil, nós estávamos tecnologicamente atrasados em relação ao que o mundo estava produzindo. Até um ponto, no começo da redemocratização, que essa lei de reserva de mercado ela foi revogada, e aí nós começamos a receber tecnologia do exterior, e aí houve uma evolução tecnológica no Brasil. Obviamente que os empresários, né, como um ambiente contextual, não tem pouca influência sobre esse ambiente, então a gente, como empresário, acabava tendo que reagir a essas inovações tecnológicas. E isso continua desde sempre, né? Por exemplo, a nota fiscal agora em São Paulo é obrigado que você tenha a emissão de cupom fiscal transmitindo imediatamente, né, para a Receita a informação do que foi vendido. Então, os empresários eles tiveram que se adaptar. Então, hoje, todo pequeno comércio, por menor que seja, tem que ter lá um emissor de cupom fiscal, né, eletrônico, com uma conexão com a internet para poder fazer essa emissão dessa nota. Então, é um fator tecnológico, um fator contextual que acabou afetando as empresas, né, independente do seu porte. E aí, falando do ambiente operacional, que é constituído dos elementos que interagem de forma mais direta com a empresa, né? A gente já falou de clientes, que podem ou não adquirir seus produtos, podem partir para um concorrente, pode passar o efeito da moda e aquele produto que era super consumido deixava de ser consumido. A gente já viu isso muitas vezes, né? Com cupcake, brigadeiro, frozen iogurte, né? Os clientes passavam a consumir aquilo lá por uma questão de moda e depois deixavam de consumir porque enjoavam, enfim, passavam a consumir outro produto. E aí o empresário passa a ter que lidar com essa questão dos seus clientes, né? Como é que eu vou cativar meus clientes, não perdê-los? Como é que eu vou conseguir novos clientes? Como é que eu vou fazer com que os clientes continuem a consumir o que eu estou vendendo ao invés de parar de consumir? Enfim, a preocupação com os clientes, né, é uma preocupação do empresário. O empresário pode efetivamente influenciar os clientes, né? Se um cliente não está comprando e eu percebo que ele não compra porque ele acha que o produto está muito caro, o que eu posso fazer? Eu diminuo o preço para continuar tendo clientes. Então, são fatores externos à organização que o empresário tem algum controle. Fornecedores é a mesma coisa, quem fornece a matéria-prima, quem fornece produtos ou serviços que a empresa utiliza. Eu posso negociar com esse fornecedor, eu posso trocar esse fornecedor, eu posso perder esse fornecedor e deixar de fornecer o produto, né? Certa vez eu vi uma história da Kellogg's, né, que faz os sucrilhos. Ela tinha um produto chamado Sucrilhos Banana. E de repente ela parou de ofertar esse produto, Sucrilhos Banana. E era um produto que tinha saída, né? Tinha venda, os consumidores consumiam. Questionada, a empresa falou que ela parou de oferecer os sucrilhos da Kellogg's porque o sucrilho sabor banana, porque ela havia problemas de fornecedor. Não encontrava fornecedores suficientes para colocar aquele elemento da banana no produto e descontinuar o produto.
Na indústria de perfumes isso também acontece, né? Você tem um produto muito vendido, né? Me lembro que havia um perfume do Boticário feminino chamado Réa, que saía muito bem, era muito vendido, mas o Boticário descontinuou a oferta desse produto porque não tinha fornecedor de algum elemento lá da fórmula do perfume. Então, fornecedores afetam a organização, né? Até um produto bem vendido deixa de ser oferecido por conta de questões de fornecedores. Concorrentes também afetam a indústria, né? Afetam o ramo de negócio de um determinado produto ou serviço, principalmente, né? Se você estava lá praticamente num monopólio entre uma alternativa, né? Então a gente via isso muito quando começou o celular, né? No Brasil, que tinha lá um determinado monopólio, de repente foram surgindo outras operadoras, e aí havia uma disputa acirrada entre os concorrentes, né? Ainda há hoje em dia, né? Tanto é que quando uma empresa de telefonia lança algum plano muito vantajoso, quase que imediatamente as outras vão acompanhando aquela vantagem para não perder os clientes para os concorrentes. Mas são fatores externos à organização que o empresário não tem controle, né? Eu não sei o que o meu concorrente vai fazer. Eu posso reagir ao que ele faz. E aí, falando ainda do ambiente operacional, né, as instituições financeiras, né, a relação com bancos de investimentos, seguradoras, são fatores que vão impactar a empresa. Principalmente se eu tenho dinheiro sobrando e eu quero investir esse dinheiro para aumentar o meu capital, ou se eu não tenho dinheiro, eu preciso pegar financiamento externo, por exemplo, para capital de giro, para comprar produtos e vendê-los. Né? Eu estou aí sujeito às taxas e às condições das instituições financeiras que podem ou não ser benéficas para mim. Meios de comunicação social, e aí a gente fala de mídia de massa, até mesmo de redes sociais, as questões de publicidade do produto ou do serviço, né? E aí a gente fala de meios de comunicação. São fatores do ambiente operacional que vão afetar a minha empresa, né? Por exemplo, quando eu resolvo fazer uma promoção, uma divulgação do produto, né? Nas redes sociais. E aí uma determinada rede social muda o algoritmo de apresentação das propagandas. Isso pode beneficiar ou prejudicar a minha empresa, né? E são fatores que eu tenho algum controle, eu posso entrar em contato com a parte comercial dessa empresa, ou ligar para o jornal e negociar os preços dos anúncios, enfim, mas que eu não tenho total controle, né? Ainda podemos falar de grupos de interesse especiais, né? E aí envolvem sindicatos, associações empresariais, associações de defesa do consumidor, associações ecológicas, ONGs, né? Então, se eu estou com uma empresa lá que faz, por exemplo, uma empresa de cosméticos que faz testes em animais para garantir que o produto seja não cause alergia aos clientes. E daí vem uma associação ecológica, uma ONG, e põe lá um protesto na porta da empresa falando que a gente está prejudicando os animais e tal. Isso pode afetar negativamente a empresa. Ou por outro lado, né, se eu tenho uma empresa que faz produtos ambientalmente sustentáveis, né, a empresa essa ONG pode dar um selo para a empresa, ou fazer um elogio para a empresa, enfim. E aí os clientes que têm essa preocupação com os animais podem querer consumir mais produtos da minha empresa porque eu tenho uma política alinhada às expectativas deles. Bom, acho que todos esses foram exemplos que ilustram, né, a relação entre a organização e o ambiente. Então, o empresário, o administrador, né, com relação a essa análise ambiental, tem que fazer o quê? Acompanhar, avaliar, verificar quais são as tendências do ambiente externo, para conseguir um maior enquadramento da empresa dentro desses novos cenários, né? Nessa mudança que é permanente nas organizações. O ambiente pode influenciar de forma diferenciada as organizações, né? Mais algumas, menos algumas, né? Dependendo
dos próprios segmentos em que a empresa atua, né? Tem empresas que o governo, por exemplo, não tem muita preocupação e a política fica lá, a legislação fica imexível durante anos, né? Enquanto que em outros segmentos a legislação muda toda hora, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem agências reguladoras, né? A Anatel, no caso de telefonia, a ANEEL, no caso de energia, e uma série de outras agências, a ANAC, no caso de aviação, e na medida que elas vão mudando, né, as organizações elas estão tendo que se adaptar. Né? O ambiente pode influenciar de forma diferenciada essas organizações e a forma de lidar com essas mudanças depende da postura do administrador. Né? Quanto mais rápida a empresa consegue se adaptar a essas mudanças, eu acho que mais isso coopera para que ela continue mantendo a sua vantagem competitiva. O monitoramento do ambiente, né, realiza-se buscando perceber os primeiros sinais de mudanças, né, que vão influenciar a empresa. E aí existe um conceito chamado stakeholder. Né? Stakeholder são partes interessadas na organização e acabam influenciando de forma mais decisiva ou menos decisiva o sucesso da organização. Então, quem são partes interessadas em uma empresa? Os empregados, os fornecedores, os clientes, a comunidade do entorno, os próprios concorrentes, de uma certa forma, são interessados, né? E aí, obviamente, que uma atividade que se faz nessa análise ambiental é avaliar esses stakeholders, né? Os clientes estão contentes, aquelas pesquisas que você responde na porta da loja, né? Você recomendaria essa empresa? Né? Os fornecedores, eles estão conseguindo fornecer o produto? Será que vai ter algum desabastecimento que vai prejudicar a minha produção? E assim por diante. Bom, então o papel do administrador, né, dentro dessa questão do ambiente, é o de interpretar, verificar o que está acontecendo, né, balizar, equacionar, ou seja, né, traçar os caminhos para onde a empresa vai caminhar diante dessas interações aí, tanto com o ambiente interno quanto externo. E esse papel do administrador, do gestor, ele é cada vez mais evidente, cada vez mais importante. Né? As empresas elas não andam sozinhas. E se a gente fizesse um paralelo com um barco, né? Um barco sem leme, para onde ele for, tá bom. Né? Para onde ele for, onde ele chegar, chegou, não importa. Administrar é justamente ser o leme do barco, né? É ver que tem uma pedra ali, desviar, ver que ele vai encalhar ali, desviar para o outro lado e encontrar o caminho mais tranquilo para se chegar no objetivo. E para fazer isso, obviamente que a gente tem que ficar de olho no que está à nossa volta, né? Assim como quem está no leme de uma embarcação está olhando se tem pedra, se tem navio, se a profundidade está adequada, se a bússola está direcionando o barco para onde se deseja chegar, o administrador também vai fazer isso, né, como seu papel primordial para garantir o sucesso da organização. A gente está falando aí de um nível mais estratégico da organização, né, pensando na organização como um todo. Mas, se a gente for para um nível tático ou mesmo para um nível operacional, a gente também consegue fazer essa microanálise do que está à nossa volta. Né? E o administrador que trabalha com tecnologia, obviamente, tem que estar atento com relação às novidades da tecnologia que podem ser implementadas pela empresa ou pelos concorrentes, ou as mudanças legais que vão necessitar da tecnologia e como eu posso preparar a empresa para atender essas mudanças legais e assim por diante. Então, mesmo com profissionais de análise e desenvolvimento de sistemas, é necessário, né, e é importante estar de olho no ambiente externo para verificar como o nosso papel pode colaborar para a organização. Até porque, muitas vezes, o alto executivo não entende de tecnologia. Então, ele vai vir para você com um problema e vai pedir que você ajude na solução.
E se você estiver ao par dessas movimentações do ambiente da organização, certamente você vai ter ideias e soluções melhores para a organização. Tá bom? Se você quiser ler mais sobre esse assunto, tem uma bibliografia aí à sua disposição que fala bastante sobre ambiente interno. De fato, qualquer contextual, ambiente setorial, ambiente macroambiental, né? A verdade é que qualquer livro de administração estratégica que você pegar em qualquer livraria vai certamente falar sobre essa parte de análise ambiental. Então eu espero que essa minha fala aqui tenha sido adequada aí e ajude você a ter esclarecidas algumas dúvidas que eu já havia lido aqui a respeito desse tema. Isso meio que encerra aí o conjunto de temas dessa nossa primeira etapa sobre introdução à administração. E aí, posteriormente, a gente vai falar aí de alguns aspectos históricos, evolutivos e das fases da administração contemporânea. Fico à disposição de vocês para dúvidas adicionais que tenham surgido em virtude desse vídeo. E até a próxima. Muito obrigado por terem dedicado seu tempo a assistir esse vídeo. E até a próxima. Um abraço para vocês.